Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Bendito seja o nome sobre todo nome. O grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. A ele seja toda a honra e toda a glória. O Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, o sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou da promessa, juramento eterno que não se arrependeria, jurou por si mesmo, aonde através dele aqueles que outrora estávamos como filhos bastardos somos feitos filhos por adoção, assim como o pecado entrou através do único homem, Adão. Através do segundo superabundou a graça. Aleluia! Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Aqueles que permanecem segundo o seu direcionamento, fé e obras de justiça caminham lado a lado, porque ninguém pode declarar um tem a fé e o outro as obras. Me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Onde sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, aonde por ele, para ele, dele são todas as coisas. Assim como a palavra diz, como a língua prova o sabor dos alimentos, é necessário que o ouvido haja discernimento, porque a palavra diz que aquele que tem ouvidos ouve a sua voz, e aquele que ouve a sua voz não é enganado por voz de estranhos, aonde a palavra diz, vigiai com aqueles que com pele de ovelha, mas o seu interior é um lobo feroz. Estejais atentos, porque muitos são os falsos ludibriadores e enganadores, aonde a palavra diz que até mesmo os escolhidos, se não ficassem atentos, porque fariam até fogo cair do céu, aonde a palavra diz que não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e a palavra diz que nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós apartar tão rápido da pura devoção de Cristo. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que é do alto, aquele que nos ensina, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo e sendo expulso. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, dia após dia, combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós, juntamente com as obras de justiça, aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse, este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E ele disse, aquele que faz a minha vontade é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, quando adentrar as regiões celestiais, aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse, este é meu filho em quem me regozijo, e o Filho é aquele que nos diz, ide e anunciai o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, é chegado o reino dos céus sobre vós, assim nos diz o Senhor, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós, quando o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque aqueles que não se arrependerem, que são assalariados do pecado, não verão mais da justiça, porque ele foi justificado para casa. Aquele que o Pai o enviou, o Verbo que era Deus e estava com Deus, se fez carne, fez grandes feitos impossíveis de enumerar todos, aonde
passou pela morte, esteve morto, aquele que diz: por que procurais entre os mortos aquele que vive, reina e governa? Ascendeu às regiões celestiais após fazer as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado. O Pai enviará em meu nome, aonde o batismo com Espírito e com fogo, quando creram, aonde a palavra diz que eles lembravam de tudo aquilo que estava quando andava com ele. Assim, atualmente, bem-aventurados sois aqueles que não viram e creem, aqueles que, na verdade, o seu Espírito habita em nós e nós não estamos só. Ele vive e está a um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.